Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. A Alt-Season pode estar mais perto do que você imagina. Pode parecer loucura diante de movimentos nos últimos dias, semanas, até no mês de queda para altcoins. Sim, pode parecer loucura, mas eu vou te mostrar que faz todo sentido. Então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que a gente vai falar do Bitcoin, é claro que a gente vai mostrar altcoins e é por isso que eu peço a você, antes da gente começar todo o nosso conteúdo, deixa aqui embaixo aquele ativo que você quer que eu analise. Amanhã tem mais um vídeo completão para você com análises do zero. Então deixa aqui nos comentários para que a gente possa encontrar as oportunidades. Antes de falar dessa alt-season, vamos falar do Bitcoin? O Bitcoin está forte, realmente ele está forte. Mesmo diante dos dados de inflação que vieram piores do que o esperado, o Bitcoin teve uma movimentação de alta. E os mercados podem ter um shift, ou seja, podem ter uma mudança do fluxo financeiro, saindo de mercados tradicionais e indo para o Bitcoin, por consequência, levando posteriormente dinheiro para as altcoins. Sim, esta é uma possibilidade. O Bitcoin pode começar a ser encarado como uma proteção contra a inflação, já que é um ativo que tem a sua oferta limitada. Não dá para imprimir Bitcoins. Só existem 21 milhões de Bitcoins, só existirão 21 milhões de Bitcoins. E eu não estou nem falando dos Bitcoins que já foram perdidos aí pelo caminho. Então a gente tem, sim, o Bitcoin como um ativo de proteção contra a inflação. Não temos como nos enganar quanto a isso. E o mercado parece estar enxergando a mesma coisa. Por quê? Porque o Bitcoin teve a sua movimentação no dia de ontem, quando tudo parecia levar a uma queda. E agora a gente está batalhando na área de 69 altos 70 mil dólares. Para que a gente tenha a confirmação do rompimento e veja de fato a valorização que todos esperam, a gente precisa sair dessa fase e romper 72.800. É isso, não tenho que discutir. O mercado teve o seu pullback, a gente fez o movimento de alta, teve o pullback 618 de Fibonacci, e agora a gente precisa romper esse topo local para que a maior probabilidade seja de alta, continuidade de alta. Bitcoin é 85, posteriormente 100 mil dólares. Se o Bitcoin perder este ponto aqui, aí sim a gente pode avaliar áreas inferiores. Quando isso acontecer, eu vou vir aqui e serei o primeiro a te informar. Além de apresentar conteúdo aqui no YouTube, a gente traz atualizações lá no grupo geral do Telegram. Link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. É um grupo em que eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais para você ter informação de qualidade em primeira mão. Te convido a participar, link está na descrição. Então o Bitcoin está saudável, a gente está vendo o Bitcoin saudável, o que acaba trazendo, sim, um movimento saudável para as altcoins. Mas pera, Luan, tá de brincadeira? Movimento saudável? A gente tá vendo as altcoins caírem. Pô, Render caindo 20% em 30 dias, Mina 33, LDO 25, XLM 13, Ethereum 12, WLD 34. Como assim? Que palhaçada de clickbait é este que você está trazendo, que a alt-season está mais perto, sendo que os ativos estão caindo? Bom, como é que você pode me falar que este movimento é um movimento saudável? Render está caindo aí 36%, Filecoin está caindo 32%, DOT está caindo 30%, NJ está caindo 39%. Como é possível a gente está falando de alt-season se o mercado está tendo esse movimento? Seguinte, muita gente fala de uma coisa e repete. Tem correção pré-halving, tem correção pré-halving. Vou repetir, tem correção pré-halving. Antes do halving, que vai acontecer entre 18 e 19 de abril,
ou seja, tem uma semana para o halving praticamente. Antes do halving tem uma correção forte, aquela correção que acontece e tal, teve nos últimos ciclos e vai acontecer nesse ciclo. O Bitcoin não está mostrando correções extremamente agressivas. A maior correção que a gente teve recente foi a correção de 18% que aconteceu em março, dia 14 de março até o dia 20 de março, a gente teve uma correção aí de 18%. Esta foi a correção até o momento pré-halving. E tudo indica que, se o Bitcoin se mantiver nessas áreas, a gente vai ter, de fato, essa correção como a correção pré-halving. Só que as altcoins, elas estão corrigindo. Tem altcoin que está corrigindo. Pô, o Render, cara, como pode? O Render está corrigindo pra caramba. Olha só, o Render está caindo lá de $13,80 para 8,80. Luan, é uma queda absurda. A gente tem outros ativos, SDAO tá caindo pra caramba. Vamos no semanal, fica mais claro. 38%. Como pode? GST. Caramba, 70% de queda. Matic. Todo mundo de olho em Matic. Caramba, comprei Matic tinha rompido, agora Matic tá voltando. E agora? 33% de queda. Luan, que loucura é essa que tá acontecendo? Como você pode falar de out-season? Pois bem, se a gente tem uma correção pré-halving e o Bitcoin não está tendo essa correção de uma forma tão agressiva, isso tem um motivo. O ETF acaba trazendo um fluxo positivo e a gente tem o Bitcoin segurando um pouco mais as suas correções. O Bitcoin tem mostrado este tipo de movimento. Ele tem se tornado muito resiliente a essas correções. Só que as altcoins não têm o fluxo direto do ETF para trazer esse movimento. E é normal, inclusive, que as altcoins elas tenham uma desvalorização maior, porque elas têm um market cap menor. Então, quando sai o dinheiro da altcoin, ela acaba sofrendo muito mais do que o Bitcoin. É perfeitamente normal. Só que a gente está vendo correções em alguns ativos que podem indicar a correção pré-halving. Mas a maior parte das correções está vindo de ativos que vêm do quê? De altas. Quanto que Matic subiu desde janeiro? Matic chegou a subir 87%. Quanto que o Render subiu desde janeiro? Vamos puxar? A gente tem janeiro aqui, Render subiu 300%. E por aí vai. Muitos ativos que hoje estão corrigindo 20, 30, 40, 50, 60, 70%, que é o caso de GST, subiram de janeiro nada menos do que... Tudo bem que GST é uma loucura, 1.200%. Mas muitos subiram 100, 200, 300, 500%. E o movimento atual, que muita gente acaba olhando com pessimismo, pode ser a correção pré-halving. Aquela correção, aquela famosa correção antes do halving acontecer. Alguns ativos parece que estão corrigindo absurdamente, mas quando a gente vai para o Total 3, vamos para o Total 3. Olha só o que a gente está vendo no Total 3. O que é isso Total 3, Luan? É o market cap das altcoins. É o market cap total excluindo Bitcoin e Ethereum. E aí a gente fica com o market cap, com a capitalização das altcoins. E o que a gente tem diante de nós? O ativo não. O Total 3, que é esse indicador, teve o seu rompimento no último mês e ele está tendo uma leve correção. Nós estamos justamente neste ponto aqui. Este é o ponto em que nós estamos. Que ponto que é esse? Esse foi o ponto em que o Bitcoin estava brigando com o seu topo anterior. No último ciclo de bull market, o Bitcoin estava brigando nesta área para romper o seu topo histórico.
Então a gente estava brigando aqui, ó. Estava brigando, eu vou puxar, vou voltar aqui. Eu nem tenho neste gráfico. Vamos para o BTC USD. Eu vou te mostrar exatamente onde o Bitcoin estava brigando. Vamos para o semanal. A gente estava brigando aqui. O Bitcoin estava brigando aqui. Vamos apagar isto. A gente estava brigando no último topo aqui. Certo? Então, marca a data 14 de dezembro de 2020. Vamos para o total 3. Temos aqui 1º de dezembro. Vamos para o semanal para ficar mais fácil, né, de vermos. 14 de dezembro está aqui. No dia 14 de dezembro, a gente teve o rompimento. E aí sim, as altcoins começaram a acelerar. E a gente está vendo o mesmo movimento acontecer neste ciclo. Então, você aqui está neste mesmo ponto. Estamos no mesmo ponto e o movimento pode acabar se repetindo, combinando com movimentos como este de queda. Sim, tem ativos que estão se sustentando muito bem. Pendle, Jupiter, MNT, WIF, TON. Tem muitos ativos se sustentando, mas no geral a gente está vendo o quê? Um movimento de correção pré-halving para altcoins. Só que uma vez que a gente avalia o macro das altcoins, a gente está tendo uma correção super leve, nada absurdo. A partir do momento que o Bitcoin conseguir romper, vamos voltar aqui, conseguir romper este topo aqui, a gente abre espaço para o quê? A gente abre espaço para uma valorização consistente. Então, correções nesta magnitude podem parecer absurdas, mas talvez não sejam. Render está numa correção para formar a sua base de preço semanal, que tem confluência inclusive com a retração de Fibonacci. Golden Pocket, algo que eu falei ontem. Retração de Fibonacci, Golden Pocket. Render já está encostando na área de 618 de Fibo. Maravilha. Filecoin. Será que é uma correção absurda? Porque muita gente começa a ficar preocupada. Oh, meu Deus, será que a gente tem diante de nós... Eu acho que eu travei a minha tela. Oh, meu Deus, será que temos diante de nós uma movimentação que vai nos levar lá embaixo? Ou a gente está diante de uma correção? A gente analisa do ponto de vista gráfico. Topo. Buscando fundo ascendente, retração de Fibo 618, próximo a uma área extremamente importante. Correção que já vem para o ativo de 34%. É uma correção que começa a ficar interessante. DOT, idem, 30%. Estamos diante do quê? De uma base de preço. Formando uma base de preço acima da base anterior. E tem confluência com Fibonacci. Estamos chegando na área de Golden Pocket. NJ é a mesma coisa, SDAO a mesma coisa, GST a mesma coisa, Matic. Muita gente me pede Matic. Vamos analisar Matic? Matic, meu Deus, Matic está corrigindo. Chegou a bater 1,30 e agora está caindo, caramba, 34%. Vamos avaliar. Matic está acima de que ponto? Da LTB. Enquanto o Matic se mantiver acima do último fundo ascendente, o último fundo ascendente foi 0,70, o ativo ainda está em uma tendência de alta, mantendo-se acima desta linha de tendência de baixa também. Então a gente tem espaço para o quê? Correção e continuidade de alta. Base de preço semanal. Vamos traçar o Fibonacci. Fibonacci já está na área de Golden Pocket, área de ouro de retração. Então o mercado está saudável até segunda ordem. É que muita gente não está preparada, e aí é que está a jogada para uma correção de 30%, 40%. O que eu venho sempre falando,
Esteja preparado para uma eventualidade, esteja preparado para eventuais correções no mercado, principalmente quando você está investindo em altcoins. As altcoins corrigem. E aí as pessoas reclamam porque elas estão corrigindo depois delas valorizarem 300, 400, 500%. O mercado ele não vai subir porque você comprou. O mercado tem o seu ciclo. O mercado respeita o próprio ciclo. E a gente está vendo uma correção que, no meu humilde ponto de vista, é uma correção totalmente saudável. É um movimento saudável. Eu não vejo nenhum indicador claro de que, meu Deus, agora a gente precisa ficar preocupado. Agora o mercado vai despencar. Agora essas altcoins caíram 30%, 40%, vão cair mais 50%. Se chegar o momento, você sabe que eu vou ser o primeiro a falar. Mas eu não estou vendo isso. A gente está vendo movimentos de correção, só que a gente segue muito saudável. São movimentos de correção totalmente normais, dentro do esperado, para um ciclo de bull market. Pré-halving tem correção. O Bitcoin mostrou correção? Altcoins estão mostrando. Altcoins estão mostrando correção. Correção pré-halving. Maravilha. PIF. Quem comprou lá em cima não deveria ter comprado, obviamente, né? A gente fala aqui, não compre topo, não compre topo, mas não adianta. A gente está vendo uma correção e a PIF está chegando perto do quê? Área de 618. A área de 618, extremamente interessante. Olha só, a gente tem uma área de Golden Pocket aqui. Eu posso até puxar agora e fazer isso aqui, ó. Pronto, área de Golden Pocket. A gente tem até 0,60, o que traria uma correção. Vamos puxar. O que traria uma correção do topo até o ponto de entrada de 48%. 48%. Sim, 48%. E seria uma correção totalmente saudável. Loucura isso, né? Pendle. Pendle é uma loucura que não para de subir. Vou te dar um exemplo. O que aconteceu com o movimento de Pendle antes de explodir? Olha aqui. Topo, fundo. Agora todo mundo quer comprar Pendle. Todo mundo está feliz com Pendle. Todo mundo está bullish com Pendle. O que a gente está vendo aqui? Olha Pendle. E aí você começa a comparar com outros ativos que a gente está falando aqui. Pendle. De 3,66 a 2,22 foi 40%. 39% foi 40%. A gente teve uma queda de 40%. Foi uma queda de 40%. Quem se assustou com a queda de 40%, obviamente não aproveitou esta valorização de 200%. Pendle é o cenário das altcoins. Pendle está mostrando exatamente o que as altcoins fazem. Elas têm o seu movimento, sai de uma fase de acumulação, tem o seu movimento, 200%. Corrige, 40%. E depois faz o quê? Sobe mais 200%. Você tem que ver se você se assusta com uma correção de 40%, 50%, 60% que seja, ou não. Foi o que eu falei ontem. Se assusta com correção, não opera, não investe em altcoin. Ah, mas altcoin tem uma simetria. Esquece. Se você não está preparado para esse tipo de movimento, vai para o Bitcoin. Não, mas o Bitcoin cai 20%, eu não estou preparado. Aí tem a poupança. É isso. Não tem o que fazer. É isso, gente. Aqui você vai escutar a verdade. Então, altcoin, assimetria, risco, tem essa volatilidade. Não é para mim. Bitcoin. Não tem nem o que pensar. Bitcoin. Proteção contra a inflação, demanda gigantesca, oferta limitada, crescente. Não, mas o Bitcoin ele pode acabar corrigindo muito no próximo bear market. Eu posso acabar voltando para o mesmo valor. Tudo bem, você pode vender no topo, ajustar, você tem N estratégias. Não é para mim. Aí tem a poupança. Maravilha. E não está errado, não é ruim.
Só que quem está dentro do mercado cripto tem que abraçar o que? O risco. É isso. Bom, o SDT. Me pediram análise. O que a gente está vendo? Quanto de correção a gente está vendo do topo? Por isso padrão gráfico é importante. A gente está vendo 22%, chegou a 30%. Padrão mega saudável. Round bottom, LTB rompida, topo, pivô de alta, correção, rejeição. Está muito mais saudável que muito ativo por aí. Sushi. Nossa, sushi está perdendo suporte. Meu Deus, calma. A gente tem essa área de suporte e resistência e a gente pode usar isso aqui, ó. Nem chegou em 618 de Fibo, nem chegou neste último suporte. A gente tem uma área aqui de suporte e resistência, mas nem chegou nesta área de Golden Pocket. Esta área de Golden Pocket pode trazer uma correção de, vamos lá, até 44%. Só que eu vejo esta como uma área extremamente interessante. Áreas de buy zone, olha a Pendle. Zilliqa, muito mais forte. Quando a gente vê um movimento de baixa do mercado, um ativo, outra narrativa, setor ficando forte, isso pode ser um indicador de que esse tipo de ativo vai valorizar. Então, fica de olho em Zilliqa. A Ave. Nossa, a Ave está corrigindo. Pessoal, está corrigindo 24%. Nada demais. Segue muito saudável. ICP, idem. Teve o pivô de alta. Detalhe, teve o pivô de alta no mês. Correção totalmente saudável. Sandbox. Caramba, Sandbox está caindo. Quantos por cento? Do topo, a gente pode falar que está caindo 30%. Agora, tem o rompimento? Tem a área de Golden Pocket, a área de retração de Fibonacci, já está na área de 618. Então, a gente tem oportunidades atrás de oportunidades. Gala Games, idem, Sol. Solana a gente analisou ontem, eu vou pular porque eu vejo Solana somente em uma área mais crítica. E agora a gente analisa ativos pedidos por você. Mas o que eu queria chamar a atenção? Simples e objetivo. Foca no longo prazo. Se você quer altcoins. E esse tipo de correção é normal. Se você comprou dia 18 de março, você ainda comprou bem. Se você comprou 1º de março, você comprou uma área e está sofrendo um drawdown, é um drawdown. Você não precisa ficar se preocupando com movimentos. Enquanto o Bitcoin estiver saudável. Bitcoin está saudável? Começa a olhar no gráfico de 12 horas, gráfico diário. Bitcoin está saudável? O que você me diz? Está super saudável. Bitcoin não está fazendo nada. Bitcoin está aqui, ó. Está saudável. Nada impede que o Bitcoin simplesmente faça este movimento. A indicação, a maior probabilidade é que o Bitcoin faça esse movimento. Isso quer dizer que ele vai fazer? Não. Mas a maior probabilidade é esta. Então, enquanto o Bitcoin não fizer um pivô de baixa, fizer isso aqui, ó, as suas decisões devem ser sempre visando o quê? Uma área mais otimista. Tem que estar pronto para o pessimismo? Óbvio. Tem que estar pronto para a queda, que é a visão pessimista? Óbvio. Tem que ter um plano de trade. Mas o que você pode considerar? A gente tem uma probabilidade maior do Bitcoin ter um rompimento para cima eventual, porque ele está num padrão de equilíbrio pós-valorização. Eu já trouxe aqui. Esse é um padrão que normalmente compra para cima. Então, correções de curto prazo são normais e a gente está diante de uma correção pré-halving. No Total 3, a gente não tem indício de queda, a gente só tem indício de alta. Por quê? Rompimento de padrões, pullbacks, são normais. Então, a gente tem que dar atenção e importância àquilo que a gente, de fato, tem que dar importância. Quando o Bitcoin invalidar uma tendência de alta, aí beleza. Aí eu venho aqui e falo, ó, já era. Tendência de baixa iniciada no diário. Tendência de baixa no semanal, acabou o bull market. Mas a gente está longe disso, pelo menos por enquanto. E se você se preocupa com
correções momentâneas, você precisa de um plano de trade. Você precisa de um bom plano de trade, de um bom plano para o bull market, de um bom plano para este pré-halving. Porque quando você se planeja, quedas como estas que a gente está vendo aí, em vários ativos, outros estão se sustentando muito bem e outros até estão subindo, mas no geral, tem gente que está mais preocupada com quedas porque não tem um bom planejamento. Eu faço questão de ter um planejamento e faço questão de mostrar aos integrantes do Prêmio Desafio o planejamento. Quer ver? Essa aqui são as carteiras de alunos do Prêmio Desafio, principalmente do Premium, aqui, porque a gente está no foco na carteira Spot no Premium. E mesmo com quedas, vamos lá, quedas no geral, quedas, tá? Vamos falar de Render, Filecoin, ativos que você sabiamente sabe que eu tenho e que muitos dos meus integrantes têm. A gente ainda está com upsides de 60, 55, 53, 61, 45, 40, 39, 64, performando acima do Bitcoin em muitas das carteiras dos integrantes. Carteiras que bateram 100, 120, 130, 150%. Estão tendo o quê? O drawdown momentâneo, só que com ótimos lucros. Por quê? Porque a gente vem acumulando, então isso acaba afetando o equilíbrio, obviamente, o percentual. A gente vem aumentando a exposição dentro de um planejamento e mesmo com correções pré-halving, o mercado caindo, a gente está com belíssimos upsides e agora com capital mais robusto. O que vai acontecer quando o mercado começar a subir? O que vai acontecer quando a out-season real, que é um movimento que se iniciará, movimento de alta e out-season, eles vão acontecer quando? Quando o Bitcoin romper o topo, a gente começa a ter uma movimentação também com as altcoins, porque elas são puxadas pelo Bitcoin. E quando o Bitcoin começar a lateralizar, a gente tem a explosão, a out-season de fato. Então, movimentos hoje de baixa, que assustam muita gente, são movimentos que para nós, integrantes do Prêmio Desafio, são 2 times fechados que eu possuo, a gente só está vendo um drawdown, que está permitindo que a gente compre mais. Então, planejamento estratégico, avaliação gráfica, análise de projeto e um bom plano de ação antes da explosão é extremamente importante. Então não faz muita diferença hoje esse movimento. Esse é um movimento que ele é benéfico, ele não é algo ruim. Só que muita gente acaba olhando uma correção como essa e se desespera. E aí, o que acontece? Perde dinheiro por conta do emocional. Vou repetir. Grava esse cara aqui. Grava esse cara. Pendle. Eu quero que você grave Pendle. Pendle teve seu movimento de alta, lateralização com correções grandes. Correções de 30%. Explodiu. Teve correção de 40%. Explodiu. Agora quando o Pendle voltar a corrigir 40%, 50%, você não vai ficar preocupado, não é verdade? E por que você deveria ficar preocupado com outros ativos que estão tendo esse mesmo movimento? Render. Render está corrigindo. Oh, meu Deus, o Render está corrigindo. Render subiu 300%. Aí ele corrigiu 40%. Render subiu 300%. Está corrigindo 38%, 40%. Tá vendo como o ciclo se repete? E aí você começa a olhar, é oportunidade ou não? Importante isso, gente. Você quer, de fato, aproveitar e ter este tipo de resultado? Sabe como ele aparece? Com bom planejamento. Bom planejamento, boa avaliação gráfica, suporte de verdade. E é isso que a gente entrega no Prêmio Desafio. Portanto, eu convido você a participar nos nossos grupos fechados. Eles custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual.
e é onde eu entrego 100% daquilo que eu faço. Todas as minhas operações, todos os meus trades, estratégias, compras, acumulação de capital, venda, rebalanceamento de carteira. Você tem acesso a diversas aulas para te dar uma base. Você tem acesso ao meu suporte direto. Tem muito conteúdo bacana para você se preparar para este bull market. Você não ficar perdido. Será que é um movimento de correção? Será que é um movimento de baixa? Será que é um momento de comprar? Será que é um momento de vender? Estratégia salva vidas. Planejamento salva vidas. E vai te tirar um peso muito grande de estar perdido no mercado. Para você participar, eu te convido. Mais uma vez, é cheio de convite hoje. Entra no nosso grupo geral, vai na última mensagem no @oficialluanfx, clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Mas vamos parar de falar e vamos analisar? Pois bem, me pediram Hit USDT, Gate.io. Olha só, padrão de round bottom eterno, explodiu. Base de preço, já era. Esticou, acabou. Não tem opção. Não tem opção, tá? Formou base de preço, esticou, já era. A gente teve base de preço semanal, corrigiu o RSI de 4 horas em sobrevenda e agora está abrindo caminho para mais valorizações. Quem está dentro, está muito saudável. Quem está fora, esquece. Cheque USDT. Ativo, caramba, muito forte. Tem carteira, por coincidência. Ele teve o seu round bottom, explodiu, corrigiu, formou base de preço e está muito forte. Para mim é continuidade de alta. Para quem ficou de fora, é aguardar uma continuidade e aí sim uma correção forte para formar a base de preço. Lina. Muita gente de olho nesta linha roxa. Eu também. Então, Lina tem que romper essa linha roxa. Não adianta, não tem o que fazer. Rompe essa linha roxa e a gente começa a brincadeira. Vejo uma área muito interessante acima desse fundo ascendente semanal. Está em 0.010. Qualquer área acima deste ponto pode ser uma nova base de preço para a gente romper e acelerar no movimento. Lever. A gente analisou Lever recentemente. Teve um rompimento aqui agora, na semana passada, desta resistência e LTB, maravilhoso. Agora, correção para fazer exatamente esse movimento. Correção aqui, base de preço. Semanal, RSI de 4 horas de sobrevenda, vamos ver se bateu. Não bateu, eu aguardaria a base de preço semanal e aí sim abre-se a oportunidade para continuar surfando. Acro está num padrão de equilíbrio eterno. Se conseguir romper esta área aqui, aí o negócio começa a ficar bem interessante. Então, espere o rompimento deste mega padrão de equilíbrio, deste triângulo simétrico. Uma vez que ele tiver o rompimento, fechar dia e semana acima, principalmente acima desta área aqui, se ele fechar, pullbacks vão trazer oportunidades para você aproveitar. Uni! O que está acontecendo com Uni? Uniswap sendo processada pela SEC, está tendo um processo aí, e Uni está sofrendo agora com FUD. Eu estou de olho no quê? Semanal começou a corrigir, mensal começou a corrigir. Diário em sobrevenda. RSI diário está beliscando a sobrevenda, só que eu guardaria até um ponto mais extremo. Eu vou ficar de olho em Uni, se Uni chegar nesta área aqui. Nesta área aqui. Eu adoraria ver um RSI diário mais crítico. Então, 7,60. Ainda tem espaço para cair, na minha visão. Mas 7,60, se ele chegar nesses pontos, aí eu vou comprar. Immutable X, IMX. Caramba, Luan começou a corrigir. Aí a galera olha só esse ponto aqui, corrigindo 36%, e esquece este ponto aqui, ó, que subiu 700. Tá muito saudável. Corrigindo no semanal, formando base de preço, provavelmente está vindo formar base de preço. Olha só, a gente já bateu 12 horas em sobrevenda, e se ele perder esse suporte, ele vai invalidar o semanal extremo, base de preço semanal extremo, vai para o mensal, vai corrigir no mensal. E correção no mensal, você sabe, é RSI diário em sobrevenda. Então eu vou ficar de olho no RSI do gráfico diário em sobrevenda, perdendo esse suporte. Então, IMX, perdendo esse suporte aqui, ó. Vamos lá, perdendo esse suporte, vamos lá.
perdendo este suporte. A gente vai ver o RSI diário em sobrevenda, o que vai nos levar à base de preço mensal e uma belíssima de uma oportunidade de compra antes do halving para Immutable X. Fica de olho, diário em sobrevenda vai dar oportunidade. APT está lutando com a resistência. Esticou bastante, começa a corrigir. A gente tem aqui uma área de suporte. É uma área de suporte importante. A gente tem a área de resistência. Muito provavelmente ele vai voltar para essa área. Base de preço semanal. RSI de 4 horas em sobrevenda já bateu. 12 horas em sobrevenda bateu. Estamos com uma possível divergência bullish. Olha, importante. Deixa eu ver o diário. Eu iria para a base de preço mensal. Mensal formando base de preço. Não ficaria muito interessante, mas o RSI diário em sobrevenda nestas áreas me traria um maior interesse. RSI Levels. RSI diário em sobrevenda com a perda dos 10 dólares começa a ficar interessante para APT. Então APT abaixo dos 10 dólares, nesta área de suporte e resistência aqui, fica interessante. Entre 9 e 10 dólares fica interessante. Acho que vale a pena para quem gosta do projeto. Fitify, super forte, super saudável, padrão revival, ou seja, formando bases de preço. Muito forte, muito importante. A gente tem aqui uma possível bandeira, o flâmula de alta, tá? Bandeirinha flâmula de alta, rompendo, a gente tem espaço para uma continuidade de alta. Retração de Fibonacci também, a gente puxa daqui até aqui, retração de Fibonacci nessas áreas, acho que está numa área bem interessante. NIR, super saudável, qualquer área acima destes pontos de 5,50 é uma área que para mim é uma área interessantíssima, então vale a pena você ficar de olho. COT está corrigindo maravilhosamente, abrindo oportunidade. Vamos ver a oportunidade. COT, RSI 12 horas em sobrevenda, porque provavelmente 12 horas em sobrevenda, diário em sobrevenda. Olha só, mais um ativo que pode começar a corrigir no mensal. Subiu nada menos do que 300%, começa a corrigir no mensal. RSI diário em sobrevenda vai abrir uma oportunidade de ouro para COT. Então, RSI diário em sobrevenda, qualquer área a partir de 0,12 é uma base de preço mensal, que pode abrir uma belíssima oportunidade para quem ficou de fora de COT, não pegou esse movimento de valorização aqui. Ó, você não pegou esse movimento de COT, esta pode ser uma oportunidade para você que quer investir no ativo. CHZ, super saudável, está sustentando muito bem. Tá? Acima de 0,11 alto, 11,60, o ativo está muito saudável. KSM, tendo a sua correção para formar a sua base de preço, está em fase de acumulação. A gente tem aqui retração de Fibonacci, Golden Pocket já está na área de Golden Pocket. Se a gente abaixar ainda, ele segue na área de Golden Pocket. Vejo uma área interessantíssima para KSM. Se voltar para essa área aqui, abre espaço para valorizações. Ondo, enfim, corrigindo, ativo RWA, enfim, começou a correção. A gente esticou no gráfico diário, começou a corrigir no diário. Começou a corrigir também no semanal. Semanal corrigindo, RSI de 4 horas em sobrevenda. Vamos ver se ele chegou perto. Provavelmente não chegou perto. Então, RSI de 4 horas te trará a oportunidade de compra. A última vez que ele bateu o RSI de 4 horas foi em 0,38. Ele praticamente triplicou de valor. Então agora Ondo vai trazer a sua oportunidade na base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda entre 0,68 e 0,60. Então Ondo está interessante nesses pontos. Vamos para o semanal de novo, XLM, gosto muito desta fase de acumulação. Temos até um W aqui se formando, fase de acumulação, rompendo 0,14,
Tendo rompimento de 0,14, a gente pode confirmar esse W e esticar, ter uma valorização bem consistente. TRVL, muito saudável, teve seu movimento, mensal fechou de uma forma muito boa. Estamos vendo um pullback, está se sustentando acima desta linha de tendência de baixa, abre caminho para valorizações mais interessantes, contanto que tem um rompimento aqui de 0,12. Mas o ativo está bem saudável, na minha humilde opinião. E temos Zen. Zen, muita gente preocupada, meu Deus, está corrigindo, Zen está caindo nada menos do que 39%. Oh, meu Deus. Só que, será que é uma correção ou é uma queda livre? A gente traz aqui e a gente vê que agora Zen está batendo 618 de Fibo. Então, Zen está muito Zen. Eu espero que você não fique Zen dinheiro ou Zen esperanças. Meu Deus, maravilhoso essas piadas de tio. Com o Zen que está fazendo a sua correção e formando a sua base de preço. Base de preço semanal, base de preço até mensal. Vamos ver o diário em sobrevenda? Vamos ver se ele está perto. Ele está até perto, então a gente pode acabar vendo até uma movimentação final para bater na área de RSI diário, até travei aqui, RSI diário em sobrevenda, o que nos levaria também ao nosso round bottom. Então o Zen, sendo extremamente sincero e sem piadinha, está numa fase muito bacana, teve o seu pivô de alta, começa a corrigir, dentro de uma área de retração saudável, Golden Pocket. Galera, para mim, com volume de venda descendente, para mim tudo está em uma confluência muito interessante. Então não é porque a gente está corrigindo que é um mau investimento. Correções são saudáveis, correções são oportunidades. Não perca tempo. É só isso que eu posso te falar. Estuda, avalia com cuidado e toma sua decisão de investimento de forma responsável. Lembrando, isso não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu estou investindo e apresento alertas, tudo com base na análise gráfica. Faça sempre sua diligência, faça sempre seu dever de casa, porque no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado e abra um pouco a sua mente quanto a movimentos de baixa e alta e timing para a entrada nos ativos. E olhe com carinho Pendle. Pendle é o movimento das altcoins como um todo. Pendle tem o seu movimento de alta, corrige, movimento de alta, corrige, e isso vale para a grande maioria das altcoins. Bons projetos, boas narrativas, bons setores. Os padrões gráficos acabam se repetindo. E entendendo de ciclo de mercado e tendo um bom plano, você vai com certeza aproveitar muito esse bull market. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.